Deus diz que nos próximos 10 minutos Ele vai abrir uma porta financeira que você já acreditou estar perdida e que algo em nome da sua família está sendo movido em seu favor. Em menos de 7 minutos, você começará a sentir sinais pequenos, quase imperceptíveis, mas suficientes para te acordar por dentro. Uma ligação, um documento, um sinal que você não pode ignorar. Eu te peço, não ignore esse aviso. Não feche este vídeo, não pule nenhum minuto. É Deus quem está falando com você agora e cada segundo tem propósito. A promessa, esse dinheiro que parece herança atrasada, vai se cumprir pela fé em menos de 24 horas. Escreva: eu não vou fechar o coração para a provisão de Deus. Você acorda hoje com uma sensação diferente, como se algo estivesse sendo colocado na palma da sua mão antes mesmo de você abrir os olhos. Você sente a urgência no peito, uma vibração que não é apenas ansiedade, é a expectativa de quem sabe que uma mensagem de Deus está prestes a se manifestar. Você não pode tirar essa sensação da cabeça. E por isso, eu peço que você não se distraia agora. Não feche esta mensagem. Não recue diante do que pode parecer improvável. Há uma herança que existe em nome do seu nome. Uma porta que alguém tentou te entregar nos últimos 3 dias e que, por alguma distração humana, não chegou até você. Sinta-la agora como se cada batida do seu coração fosse um tambor anunciando um chamado. Esse chamado é para você aceitar, para você abrir os braços e permitir que o milagre entre. Lembre-se sempre, quando a fé encontra oportunidade, o impossível começa a caminhar. Você talvez pense que isso é exagero, que milagres são para outros, que heranças chegam só em filmes, mas a palavra que você precisa agora é esta: não descarte o que Deus coloca diante de você por causa da dúvida. Essa não é apenas uma promessa qualquer. É uma direção específica, um envio, e a sua resposta define o acontecimento. Enquanto você lê, imagine uma cartilha chegando ao seu nome, um processo sendo desbloqueado, uma chave girando na fechadura que estava emperrada. Isso já começou, e por isso eu te peço outra vez, não ignore este sinal. Escreva: eu não vou rejeitar o milagre de Deus. Você precisa reconhecer que o sistema humano falha, que pessoas esquecem, que papéis se perdem, mas Deus não erra e não se atrasa sem propósito. Nos últimos 3 dias, houve tentativas, talvez mensagens não entregues, um banco que ficou esperando documentação, um parente que se calou. Essas tentativas foram como mensageiros batendo na sua porta, e agora é sua hora de abrir. Confie que o nome que estava destinado a receber essa herança é o seu nome, e não por merecimento humano, mas porque há um propósito maior. Quando você permite que a sua fé se alinhe com a ação, as barreiras que pareciam sólidas despedaçam-se como vidro. Visualize-se recebendo esse recurso com gratidão, usando-o para curar feridas financeiras, para honrar compromissos e para semear com generosidade. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir sua ajuda para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? Você vai sentir desejos de verificar o celular a cada minuto, e está certo em ficar atento, porque o sinal que virá pode ser simples: uma ligação, um e-mail, um documento que aparece, uma pessoa mudando de ideia e escolhendo fazer o que é certo. Não ignore as pequenas confirmações. Elas são a trilha dos grandes sinais. Quando receber a primeira notícia, respire fundo e não permita que o medo tome conta. A fé que você demonstrar nesse instante abrirá canais maiores. A promessa não é só dinheiro, é restauração de dignidade. É a volta de uma esperança que parecia enterrada. Lembre-se das palavras que você ouviu hoje. Trate cada etapa com cuidado. Responda com prontidão. Assine o que for pedido sem hesitar se a consciência permitir.
A mensagem que chega a você agora é uma mensagem de Deus e é também uma mensagem de Jesus, porque o cuidado divino perpassa misericórdia e justiça. Não procure provas imediatas que anulam fé. A fé exige ação, ação de confiança. Se houver instruções práticas, siga-as com precisão. Envie o documento, compareça onde for convocado, atenda à ligação que o universo colocar no seu caminho. E quando a primeira porta se abrir, você deverá reconhecer que não foi por sorte, mas por direção. Use essa resposta para multiplicar o que vai receber. Pague dívidas urgentes, proteja a família e plante algo que gere frutos para outros. A generosidade sela promessas. Quando você compartilha da bênção, você cria terreno fértil para que mais milagres aconteçam. Não permita que a dúvida seja um ladrão no momento em que a provisão chega. Muitas pessoas perdem bênçãos porque esperam condições perfeitas e perdem o agora. Hoje você tem uma oportunidade real de agir diferente, atender o chamado, responder com gratidão e com coragem. Visualize-se pegando esse dinheiro de herança e transformando-o não só em solução, mas em testemunho. Testemunho que trará esperança para alguém que acha que a justiça material é inalcançável. Quando você testemunha, você confirma que o milagre veio e, com isso, incentiva outros a não fecharem seus corações quando a porta bater. Enquanto isso, cuide das suas palavras. O que você declara agora atrai ou repele. Evite murmurações de medo. Substitua por declarações de fé. No silêncio do seu quarto, diga: eu recebo o que Deus tem para mim. Diga isso com intenção, porque a declaração ativa aquilo que a promessa já iniciou. E não se esqueça de agir com prudência. Discernimento e fé caminham juntos. Se surgir qualquer informação que pareça oficial, confirme com calma, mas não demore a agir por medo de errar. Há um tempo disposto para essa coisa chegar até você e a prontidão cria espaço para que a herança seja aceita sem percalços. Você foi escolhido para ser um instrumento de restauração nesta história, e isso muda tudo. Não minimize o que chega, use-o com sabedoria. Faça um plano simples, pagar o que está mais urgente, reservar um pouco como proteção e destinar parte para algo que beneficie alguém além de você. Assim, a herança que chega deixa de ser apenas números e vira ponte. Ponte para sonhos, para cura, para novos começos. Essa é a lógica do reino. Bênçãos que se tornam sementes para a multiplicação. E quando você fizer isso, você vai perceber que essa foi mais do que uma transferência de recursos. Foi uma reabilitação de esperança. Agora, antes de continuar com a rotina, confesse com coragem. Declare que você não vai negar a voz de Deus diante das oportunidades. Permita que essa convicção te conduza pela mão quando o aviso real aparecer. E quando sentir o primeiro sinal palpável, lembre-se de responder com amor, respeito e prontidão, reconhecendo que há mãos humanas envolvidas que também precisam de compreensão. A era da perda se encerra quando a sua fé encontra ação concreta. Sinta isso como um chamado para não voltar ao velho padrão. Não mais aceitar portas fechadas como resultado final. Abra-se para o que o céu quer entregar no seu nome. E quando receber, transforme essa vitória em testemunho que fale mais alto que o silêncio dos últimos 3 dias. Cada detalhe que se desenrola agora está alinhado com uma mensagem de Deus. Cuidado, provisão, justiça. E é também uma mensagem de Jesus. Compaixão, restauração, novo começo. Permaneça atento, permaneça firme. E prepare-se para acolher o que é seu por direito espiritual. Não feche os olhos para o chamado que bate à sua porta agora. Responda com coragem e quando tudo começar a se concretizar, lembre-se de compartilhar o testemunho para abençoar outros corações que ainda estão na espera. Porque quando uma vida é restabelecida, muitas outras encontram coragem. E assim, a bênção que vinha sendo adiada há 3 dias não será apenas uma chegada isolada.
será o início de uma nova página que te fará olhar para trás e agradecer por não ter fechado o coração naquele instante em que Deus falou. O que começa a se mover agora é invisível aos olhos humanos, mas perceptível no campo espiritual, onde Deus opera os seus milagres mais silenciosos e decisivos. Há anjos reorganizando caminhos, pessoas sendo despertadas de madrugada com o seu nome em pensamento, documentos sendo revisados sem que você saiba. É assim que a promessa se cumpre, primeiro no invisível, depois na realidade. Você não está sozinho nessa espera. Cada instante de silêncio foi preparação, não abandono. Quando Deus fala de herança, Ele não fala apenas de valores, mas de restituição de tudo o que foi tirado injustamente, de honra que estava adormecida, de portas que você pensou nunca mais ver abertas. Há um valor depositado, mas há também uma autoridade sendo restaurada. E o Espírito diz: prepare o coração, porque o que é teu já começou a se aproximar. Escreva: eu recebo a herança divina. É importante entender que muitas vezes o milagre não vem envolto em claridade, mas em confusão aparente. E é por isso que a fé precisa ser firme. Quando o inesperado acontece, é comum que o medo tente sabotar o processo, fazendo você duvidar ou recuar. Mas a fé não recua. A fé avança mesmo quando a estrada está escura. Há 3 dias, o céu vem insistindo para te alcançar, tentando colocar nas suas mãos algo que tem o poder de mudar a rota da sua história. E se você está aqui, é porque o tempo de atraso acabou. É hora de dar espaço para a manifestação do que foi prometido. O que parecia bloqueado está sendo destravado agora, no exato momento em que você abre o coração e permite que Deus atue onde antes havia resistência. Você pode até não perceber, mas a atmosfera à sua volta começou a mudar. Situações que estavam presas começam a se mover de forma quase imperceptível. Pessoas se lembram de você, documentos esquecidos são encontrados, e-mails retornam, vozes internas sopram o que deve ser feito. Essa é a sincronia divina operando sem esforço, apenas fluindo. E é nesse fluir que você precisa permanecer, sem pressa, sem ansiedade, apenas acreditando. Porque Deus nunca erra o tempo. Ele apenas trabalha em camadas que a sua visão natural não alcança. Enquanto você dormia, Ele estava organizando tudo. E agora é o momento de perceber os primeiros sinais. Você não precisa forçar nada, apenas caminhar em fé. E o que era difícil começará a se desenrolar diante dos seus olhos. Muitos tentaram te convencer de que o tempo da colheita passou, de que a promessa era apenas emoção, de que a herança não viria mais. Mas o que Deus decide entregar não depende da lógica humana, depende da sua palavra. E a palavra dele é definitiva. Há uma linha espiritual se movendo entre o passado e o presente, unindo o que foi prometido com o que está prestes a ser entregue. É o cumprimento de uma sentença divina, uma assinatura do próprio Deus sobre a sua história. E mesmo que você tenha pensado que perdeu, ele diz: eu guardei para este momento, porque há um propósito em receber agora. E esse propósito é testemunhar que o tempo de restituição chegou. Você não deve se culpar pelos dias em que duvidou. Deus conhece o cansaço da sua alma e entende o peso de quem esperou demais sem respostas. Mas hoje é diferente. Hoje, a fé que parecia pequena é o suficiente para mover montanhas. Cada vez que você acredita um pouco mais, o céu se aproxima da terra e o milagre ganha forma. O Espírito te mostra que essa herança não é apenas um recurso material, mas também um sinal de recomeço, uma ponte para novos capítulos. É uma confirmação de que ele não esqueceu o seu nome, mesmo quando você achou que estava sozinho. O que foi escrito a seu respeito continua válido, e nenhum atraso humano é capaz de apagar o decreto divino que foi liberado sobre você. Agora é o tempo de posicionamento.
Nada de hesitar ou se esconder nas sombras do medo. É hora de caminhar com segurança, sabendo que o favor divino está abrindo caminho. Você vai perceber pessoas mudando de atitude, situações se revertendo, e até quem te negou, ajuda começará a ser instrumento de Deus sem entender o porquê. Isso é o mover sobrenatural que acontece quando o céu decide agir na terra. E tudo o que você precisa fazer é permanecer confiante, sustentando a palavra dentro do coração. Não se trata de um acaso, mas de cumprimento. A promessa de prosperidade, de justiça e de restituição financeira começa a tomar forma diante de você. Escreva: eu confio no tempo de Deus. Não se surpreenda se nas próximas horas você começar a sentir uma paz diferente, como se algo pesado tivesse saído dos seus ombros. Esse é o primeiro sinal de que o processo começou. Deus está limpando os caminhos, quebrando resistências, alinhando pessoas e situações para que o dinheiro da herança, ou aquilo que simboliza essa herança, chegue até você de forma justa e clara. Ele trabalha com perfeição e tudo que ele toca prospera. Por isso, mantenha-se em silêncio quando o medo tentar te convencer de que nada vai acontecer. O silêncio da fé é o som mais poderoso no mundo espiritual. É nele que o impossível se manifesta. A mensagem de Deus para você hoje é de confirmação. O que foi prometido não se perdeu, apenas esperou o momento certo de se revelar. E a mensagem de Jesus é de consolo. O que parecia castigo era preparo. Ele te levou a aprender o valor da paciência, para que quando a bênção chegasse, você soubesse administrá-la com sabedoria. Porque o que vem agora não é apenas dinheiro, é direção, é propósito, é prosperidade com destino. Ele quer te ver prosperar de um jeito que abençoe outros, que gere impacto, que transforme dor em testemunho. Por isso, quando a notícia boa chegar, receba com humildade, mas também com coragem. Reconheça que você foi escolhido para viver um milagre que será lembrado por outros como sinal de que Deus cumpre o que promete. Mantenha-se alerta às pequenas oportunidades. Talvez o milagre venha disfarçado de uma ligação comum, de um reencontro inesperado, de um convite que você quase recusa. Mas em cada detalhe há uma possibilidade de confirmação. A herança pode chegar em forma de transferência, de contrato, de perdão de dívida, de oportunidade financeira, mas o mais importante é que ela representa uma mudança definitiva de estação. O ciclo da escassez está sendo encerrado agora, e o da abundância começa a se estabelecer. E enquanto isso acontece, mantenha a gratidão viva, porque a gratidão é o selo que mantém a bênção aberta. Você não precisa entender tudo, basta confiar. E quando o medo vier com suas vozes antigas, responda com fé. Diga a si mesmo que não há atraso que impeça o agir de Deus, que não há tempo perdido que não possa ser restaurado. A cada respiração, lembre-se, o céu está trabalhando e a sua história está sendo reescrita com novos capítulos. Não é coincidência que você esteja recebendo esta mensagem neste exato instante. É confirmação. É a resposta ao que você orou em silêncio. É a resposta que o tempo parecia negar, mas que o amor de Deus decide liberar agora. Ele quer te mostrar que o cuidado dele ultrapassa a tua compreensão e que quando ele promete entregar, ele cumpre, mesmo que o caminho pareça longo demais. O que vem nas próximas horas será mais do que um sinal, será um testemunho. Um testemunho de que Deus não falha, de que Jesus ainda move corações e de que nenhuma espera é em vão. Por isso, prepare o ambiente, prepare o coração e esteja pronto para reconhecer a presença do sobrenatural no comum. E quando o inesperado acontecer, porque vai acontecer, não se assuste, apenas agradeça. Porque o que chega agora não vem do acaso, vem da mão divina que escreveu o teu nome sobre uma promessa que ninguém poderá apagar.
Há momentos em que o mover de Deus acontece de forma tão silenciosa que parece ausência, mas é exatamente nesse silêncio que Ele costura milagres que surpreendem até os mais descrentes. Agora, enquanto você respira, o céu está organizando uma liberação. As portas que antes estavam fechadas começam a girar lentamente e o que era um simples pedido se transforma em decreto divino. Há pessoas sendo impulsionadas a lembrar do seu nome, corações sendo tocados para agir com justiça e até documentos esquecidos sendo reencontrados por acaso. Mas você já sabe, em Deus não existe acaso. Tudo tem um propósito, e o propósito é provar a você que Ele nunca desistiu do que te prometeu. O dinheiro da herança, a restituição, a oportunidade perdida, tudo isso está em movimento e nada pode impedir o que já foi assinado no céu. Escreva: eu creio na promessa. Quando você menos esperar, perceberá que situações que antes te cansavam, agora se resolvem com facilidade. O favor de Deus faz isso, transforma o difícil em simples, o impossível em natural. É como se as peças que nunca se encaixavam começassem a se alinhar, e você sente dentro do peito uma certeza diferente, uma confiança serena. Essa é a confirmação de que algo está sendo liberado. Deus não esquece promessas. Ele apenas espera o momento certo para te entregar de forma completa, não fragmentada. Há uma bênção específica sendo destinada ao seu nome, e ela vem acompanhada de paz. Paz de quem sabe que não precisará mais lutar com as próprias mãos, porque agora é o próprio Deus quem está batalhando por você. Essa herança espiritual e material tem destino certo e nenhuma força contrária conseguirá detê-la. Talvez você tenha notado sinais sutis nos últimos dias, sonhos que se repetem, números que te perseguem, sensações repentinas de que algo grande está para acontecer. Não ignore esses sinais. São lembretes de que o invisível está prestes a se tornar visível. A fé te posiciona para reconhecer o cumprimento e o Espírito Santo te orienta para não desperdiçar o tempo da colheita. Essa herança não é um presente passageiro, é um símbolo de um novo tempo. Deus quer te mostrar que Ele é capaz de te restituir até nos detalhes, de devolver o que parecia esquecido e de multiplicar o que você pensou ter perdido. Ele não está apenas te entregando recursos, está te devolvendo dignidade, confiança e esperança. Escreva: eu recebo a restituição. Há um movimento espiritual acontecendo agora mesmo, um fluxo de restituição que passa por nomes, registros, memórias e destinos. Deus está ajustando o que foi distorcido, limpando o caminho da injustiça e colocando a tua história no eixo certo. Não há mais bloqueios, porque o tempo do impedimento acabou. O que antes era travado começa a se destravar de maneiras que você jamais imaginou. Um contato que parecia distante se aproxima. Um problema antigo encontra solução inesperada. Uma dívida é cancelada sem esforço. É o favor divino. E o favor não se explica, apenas se vive. E quando ele chega, você entende que tudo o que parecia demorado foi, na verdade, preparação para que agora você recebesse de forma completa e segura. A mensagem de Deus continua sendo clara: eu te escolhi para ser testemunha do impossível. Por isso, não duvide quando o inesperado bater à porta. Pode vir por um nome que você nem lembrava, por uma carta, por uma proposta, por uma ligação. O que importa não é o formato, mas a origem, e a origem é divina. Esse presente espiritual vem com propósito, e o propósito é maior do que você imagina. O que chega nas suas mãos não é apenas resposta de oração, é o cumprimento de uma promessa feita antes mesmo de você entender o que estava pedindo. Deus viu a tua fidelidade nos dias em que você chorou, e mesmo assim continuou acreditando. Agora, Ele retribui com medida transbordante, porque a fé nunca volta vazia. Você precisa estar pronto para reconhecer a mudança. Às vezes, o milagre se manifesta de forma tão natural
que muitos passam por ele sem perceber, mas você não. O Espírito vai te dar sensibilidade para perceber quando o milagre acontecer e vai te instruir sobre o que fazer com o que vier. A bênção é grande, mas a responsabilidade também é. Use com sabedoria, administre com generosidade e lembre-se de onde veio. Quando você reconhece a origem divina, a bênção se multiplica e permanece. Essa é a diferença entre o que é temporário e o que é eterno. Deus não te entrega algo para que acabe, mas para que floresça. Ele está te confiando algo que vai abençoar gerações. Neste exato momento, há promessas antigas se levantando do pó. Coisas que pareciam enterradas voltam à vida, porque Deus é especialista em ressuscitar o que o mundo declarou morto. E quando Ele decide agir, nada pode resistir. Você foi preparado para esse instante, e tudo o que viveu até agora foi escola para o que está por vir. As lágrimas que você derramou foram sementes, e agora chegou a estação da colheita. A recompensa vem carregada de significado, porque não é apenas um resultado, é um sinal de recomeço. O céu se move por fé, e a sua fé foi o que abriu essa porta. Deus não está apenas te entregando recursos, está te entregando autoridade, favor e renovo. Isso vai marcar o início de um novo capítulo. Sinta o ambiente à sua volta se tornando mais leve, porque onde há promessa se cumprindo, há libertação. A ansiedade se dissipa, o medo perde força e a esperança floresce de novo. É a presença divina te preparando para o que vem. Tudo o que era travado se solta. Tudo o que era esquecido volta. Tudo o que era distante se aproxima. E não é coincidência que essa mensagem chegou a você justamente agora. É o lembrete de que o relógio de Deus nunca atrasa, ele apenas trabalha fora da lógica humana. Quando ele decide agir, nada mais precisa ser explicado. Você apenas sente, reconhece e vive o sobrenatural. O Espírito de Deus sussurra ao teu coração: não temas, eu estou contigo. Essa frase simples tem poder de quebrar cadeias invisíveis. Você não precisa se preocupar com os detalhes, porque o céu já cuidou deles. Apenas mantenha o coração aberto e as mãos prontas para receber. Tudo que foi retido por injustiça ou esquecimento começa a se mover em sua direção. Pessoas serão usadas para destravar o que estava parado, e você vai testemunhar o agir de Deus em tempo real. Não duvide quando a resposta chegar rápido demais. Apenas agradeça, porque o tempo da demora terminou. Em breve, você será surpreendido com algo que confirma tudo o que foi dito até aqui. Pode ser um valor, um documento, uma proposta, uma reparação, mas o que importa é que será incontestável. Você saberá que é o cumprimento porque virá acompanhado de paz, e a paz é o selo da presença divina. Deus não apenas entrega, Ele confirma, e quando confirma, ninguém pode anular. Essa herança carrega também uma nova identidade sobre você. A identidade de quem venceu o tempo da escassez e entrou no tempo da abundância. E o que virá depois disso será ainda maior, porque Deus sempre faz além do que prometeu. O que começa agora é uma nova rota. Caminhe com fé, fale com gratidão e mantenha o coração vigilante, porque nas próximas horas a promessa vai começar a se desenhar diante dos seus olhos. O que parecia improvável se tornará visível, e o impossível deixará de ser apenas sonho. Esse é o início de uma colheita que não terá fim, e cada passo que você der será testemunho de que Deus cumpre o que fala. Há um som espiritual ecoando sobre a tua vida neste instante, como o toque de uma trombeta invisível anunciando o romper de um novo tempo. É o som da liberação, o anúncio de que o que estava preso já começou a se mover em direção a você. Deus está abrindo cofres que estavam fechados, removendo nomes que ocupavam posições indevidas e escrevendo o seu em lugares de honra. Há anjos se movendo em tua defesa, abrindo portas que antes pareciam inalcançáveis, porque o decreto foi assinado e a ordem já saiu do trono.
Nada do que foi planejado contra a tua prosperidade vai resistir à força do propósito. Essa é a hora em que o invisível começa a se tornar visível e o improvável começa a ganhar forma diante dos teus olhos cansados de esperar. Escreva: eu creio na restituição. O Espírito de Deus está te mostrando caminhos que você ainda não percorreu, conexões novas que serão respostas para orações antigas. Pessoas que você nunca imaginou vão se aproximar com soluções inesperadas, e tudo parecerá tão natural que você vai se perguntar como não viu antes. Mas é assim que o sobrenatural age, sem barulho, sem anúncio, apenas com precisão divina. Aquele dinheiro, aquela causa, aquele nome esquecido numa lista, tudo começa a se alinhar agora, no tempo perfeito do céu. Você está prestes a viver o tipo de virada que muda não apenas a tua vida, mas também o destino de quem te cerca. Deus não te abençoa de forma isolada, Ele te transforma em canal. E quando o canal está limpo, a provisão flui com abundância, sem interrupção. As próximas horas trarão sinais sutis, mas marcantes. Um e-mail que chega do nada, uma mensagem antiga sendo respondida, um contrato sendo revisado, uma proposta que parecia parada voltando à tona. Tudo isso é reflexo do mover que começou. É como se o vento de Deus estivesse soprando sobre papéis e sistemas, acelerando o que antes parecia travado. Você não precisa mais empurrar com as próprias mãos, porque agora é o sopro divino que conduz. E quando o sopro vem, nada fica no mesmo lugar. As portas que estavam fechadas se abrem, as pessoas certas aparecem, e o que era bloqueio se transforma em caminho. É o favor sobrenatural reescrevendo a tua história com a caneta da providência. Deus está te chamando para uma nova mentalidade. Ele quer que você pare de esperar com medo e comece a se preparar com fé, porque quem espera duvidando se perde no meio do caminho, mas quem se prepara em silêncio é surpreendido pela abundância. É hora de agir como quem já recebeu. Fale com esperança, pense com confiança e viva como quem tem certeza do que vem. Essa atitude atrai o cumprimento, porque o reino espiritual responde à postura do coração. A bênção já está a caminho, e quando chegar, você entenderá por que precisou esperar tanto. Era necessário amadurecer, era preciso fortalecer sua fé, para que agora você pudesse receber sem perder o equilíbrio. Escreva: eu confio em Deus. Haverá uma inversão de posições nos próximos dias. Aqueles que antes te olharam com dúvida, verão em você a confirmação do poder de Deus. Ele vai te usar como sinal vivo de que a fidelidade é recompensada. Você será lembrado, exaltado, favorecido, e tudo isso sem precisar competir ou se justificar. A herança que te pertence virá até você de forma legítima, e ninguém poderá contestar. É direito celestial se manifestando na terra. É promessa que atravessa o tempo e alcança o momento exato. Deus está honrando as tuas sementes, os teus atos de fé, as tuas noites de entrega silenciosa. E agora Ele decide transformar lágrimas em provisão, dor em abundância, espera em colheita. O que virá será tão completo que você vai perceber que cada segundo de luta valeu a pena. A atmosfera espiritual está se abrindo para a chegada da provisão. Há uma energia de movimento, de avanço, de aceleração. Você vai notar isso nos detalhes, no tempo das respostas, nas oportunidades que surgem, nos caminhos que se clareiam. Tudo vai começar a fluir de forma tão harmônica que você reconhecerá: isso não vem de mim, isso vem de Deus. É a confirmação do cuidado dele com quem permanece fiel, mesmo cansado, porque ele nunca esquece de quem continua acreditando. Pode ter passado dias, meses ou anos, mas quando chega o tempo da manifestação, tudo se compensa. O relógio de Deus se move em outra dimensão e o teu tempo chegou.
Agora, o céu fala diretamente ao teu coração. Eu te entrego o que é teu por herança, e ninguém poderá tomar. Isso ecoa não apenas como promessa, mas como decreto. E decretos celestiais não se quebram. Mesmo que tentem te desanimar, mesmo que levantem resistência, o que é teu vai encontrar o caminho até você. Há um selo de destino sobre a tua história, e esse selo é inquebrável. Deus te separou para ser testemunha da sua fidelidade, e é por isso que o inimigo tentou atrasar tanto a tua vitória. Mas cada tentativa foi usada por Deus para te fortalecer. E agora o que vem é definitivo. A restituição será maior do que a perda. O valor será mais alto do que o esperado. E a bênção será mais ampla do que você ousou imaginar. Você vai se emocionar quando perceber como Deus foi detalhista. Ele vai restaurar o que foi tirado e ainda acrescentar o que você nem sabia que tinha direito. É a bondade dele manifestada de forma prática. As coincidências serão tantas que você entenderá que nada é coincidência. É propósito. O céu conspira a favor de quem permanece firme. E você permaneceu, mesmo quando ninguém via, mesmo quando o silêncio parecia castigo. Agora, o silêncio se transforma em som de vitória. O mesmo Deus que te viu na espera agora te verá recebendo. E o que Ele vai te entregar terá impacto por gerações. Essa herança é sinal de uma nova era na tua vida. E essa era começa agora. Permita que a gratidão ocupe o lugar do medo. Quando a bênção chegar, não questione, apenas agradeça. Agradeça antes, durante e depois, porque a gratidão multiplica o que já é bom. Use o que Deus te entregar com sabedoria, sem desperdício, sem vaidade, com propósito. Ele confia em quem é responsável com o que recebe, e quanto mais você honra o que tem, mais ele acrescenta. Essa é a matemática do céu. Fidelidade gera abundância. Você está prestes a experimentar essa equação divina em sua totalidade. Tudo o que parecia improvável será reorganizado com perfeição. E quando acontecer, lembre-se, foi a fé que te trouxe até aqui, e será a fé que te fará permanecer. Nos próximos dias, mantenha o coração atento. Deus ainda vai te surpreender de formas que a tua mente humana não consegue prever. Não se espante se tudo começar a acontecer rápido, porque quando o céu decide agir, não há espera que resista. O que vem será justo, próspero e definitivo. Você vai sentir no íntimo que este é o tempo do cumprimento. A herança te encontrará onde você estiver, porque o que é teu não se perde no caminho. Está selado, guardado e agora liberado. É o início de uma nova fase, e nela abundância e propósito caminharão lado a lado, guiados pela mão fiel de Deus. Você sente que algo diferente está acontecendo no ar, como se um vento suave estivesse mudando a direção do teu caminho. É o sopro de Deus reorganizando destinos, recolocando pessoas nos lugares certos e desfazendo o que foi feito sem a permissão dele. Há uma nova ordem sendo estabelecida no invisível, e você faz parte desse movimento. O que antes era impedimento está sendo removido com precisão. Portas que pareciam trancadas começam a se abrir. Contratos antigos voltam à tona. Nomes esquecidos ressurgem com força. O tempo da espera está sendo substituído pelo tempo da revelação. É Deus dizendo que chegou a hora de ver o que foi prometido se cumprir. Nada do que você viveu foi em vão. Cada lágrima foi uma semente e agora a colheita está pronta. Escreva: eu vivo o novo tempo. O céu está te observando com atenção, porque você resistiu quando muitos desistiram. Essa força que você nem entende é o Espírito sustentando o que foi destinado a você desde o início. Mesmo quando as portas se fecharam, a fé continuou acesa, e é por causa dessa chama que a promessa encontrou caminho. Agora, Deus está te conduzindo a lugares onde você nunca imaginou entrar.
Ele está preparando encontros, oportunidades e conexões que se encaixarão perfeitamente como peças de um quebra-cabeça divino. Não há mais espaço para dúvida, apenas para confiança. O que ele começou, ele vai terminar, e o fim será maior do que qualquer expectativa humana. Essa é a hora em que o favor se manifesta sem esforço, porque o tempo do suor sem resultado acabou. O processo foi longo, mas necessário. Cada espera te ensinou algo, cada perda moldou teu caráter, cada silêncio te ensinou a discernir. Agora, você está pronto para administrar o que antes apenas desejava. Deus não entrega promessas a corações apressados. Ele entrega a corações preparados. E o teu foi trabalhado com cuidado, com propósito, com amor. A herança que está chegando não é apenas material. Ela carrega o peso de uma nova estação. É a confirmação de que o céu confia em você. O que vem agora exigirá sabedoria e discernimento, mas você foi treinado para isso. A maturidade em tuas decisões e propósito em tuas palavras. Deus vai usar a tua história para curar outras pessoas, porque quando a promessa se cumpre, o testemunho se torna luz. Você verá um recomeço em áreas que julgava encerradas. Projetos antigos ganharão nova vida, portas esquecidas se abrirão, e aquilo que parecia distante se tornará palpável. O favor vai te cercar de forma constante, e você entenderá o que significa viver sob a graça e não sob o esforço. O sobrenatural começará a se manifestar nos detalhes. Conversas simples trarão respostas profundas, pequenos gestos destravarão grandes bênçãos, e aquilo que parecia confuso ficará claro. O Espírito Santo vai te direcionar para cada passo, e você não precisará temer o desconhecido, porque ele já preparou o caminho antes de você chegar. Escreva: eu confio no mover. Nos bastidores, Deus está usando pessoas que você nem conhece para abrir caminhos que te beneficiarão. Influências estão sendo despertadas, portas estão sendo destrancadas, e aquilo que estava parado começa a fluir. Há uma sincronia perfeita entre o céu e a terra neste exato momento. Você perceberá coincidências que não são coincidências, apenas sinais de que o plano está em execução. Essa herança espiritual e financeira é parte de um propósito maior, e ela será o ponto de virada da tua jornada. A abundância que vem agora não será apenas para suprir, mas para expandir. Deus quer te colocar como instrumento de transformação, alguém que recebe para multiplicar. E quanto mais você semear, mais Ele vai fazer crescer, porque a prosperidade verdadeira é circular. Nunca fica parada em uma só mão. O medo tentou te convencer de que era tarde demais, mas Deus é especialista em reverter diagnósticos. Quando Ele decide agir, o tempo se curva diante da vontade dEle. Tudo o que parecia perdido está sendo restaurado com juros de fé. O atraso se transforma em aceleração, e o que era desvantagem se torna testemunho. Essa virada não é apenas um ato de bondade, é uma declaração de justiça divina. Você será lembrado por aquilo que foi esquecido, honrado por aquilo que foi negligenciado, recompensado por aquilo que foi suportado. A reviravolta não virá como surpresa para o céu, mas será milagre para a terra. Deus sempre cumpre o que promete, mesmo que demore mais do que a nossa impaciência gostaria. Você vai perceber que a ansiedade começa a se dissolver, porque quando o Espírito confirma, o coração se acalma. É a paz que antecede o milagre. Essa tranquilidade é o primeiro sinal da manifestação que vem. Quando você sentir o descanso, saberá que o céu já a decretou. Não se trata mais de se esforçar, mas de permanecer disponível. As bênçãos virão por alinhamento, não por esforço. E quando chegarem, virão em sequência, como uma chuva que não cessa. A mesma mão que recolheu tuas lágrimas agora vai te entregar provisão, e o que era deserto florescerá diante dos teus olhos. É tempo de frutificar em áreas que pareciam secas, tempo de expandir onde antes havia limitação.
Deus te coloca agora em posição de colheita. Você semeou com dor, esperou com fé, resistiu em meio ao vento, e agora o céu te chama para receber. A colheita é ampla, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. Laços serão restaurados, oportunidades serão ampliadas, e você verá novas portas surgindo de onde antes só havia parede. Tudo começará a fluir porque você aprendeu a confiar mesmo sem entender. E é esse tipo de fé que move o sobrenatural. O céu se agrada da tua constância e agora decide recompensar o teu coração perseverante. Nada do que você fez foi desperdiçado. Cada gesto, cada oração, cada ato de generosidade foi registrado e agora será devolvido multiplicado. As próximas horas serão marcadas por confirmações. Você ouvirá frases que parecerão resposta direta às tuas orações. Pessoas dirão coisas que soam como eco do que você pediu em silêncio. É Deus mostrando que Ele ouviu tudo, até o que você nunca disse em voz alta. O Pai se importa com cada detalhe, e é por isso que a entrega dele sempre é completa. Quando o milagre chegar, você vai perceber que Ele não esqueceu de nenhum ponto, porque a fidelidade dele é perfeita. Nada será pela metade, nada será superficial. A herança que Ele envia agora trará equilíbrio e propósito. Ela vem para sustentar o que você ainda vai viver, para financiar os planos que o próprio Deus plantou em você. Não olhe para trás. O que passou serviu de lição, não de prisão. A partir de agora, cada passo será guiado pela sabedoria que você adquiriu na dor. E essa sabedoria será o teu escudo. Deus vai te dar discernimento para não cair nas mesmas armadilhas, força para permanecer firme e visão para enxergar longe. Você não viverá mais por sobrevivência, mas por propósito. E esse propósito te levará a lugares onde a graça será teu sobrenome. Prepare-se para o novo, porque o antigo já não te serve. A veste velha precisa ficar, porque a nova estação exige novas vestes. O favor que vem é maior, e com ele virá responsabilidade, mas também alegria. A promessa que parecia distante já está em movimento, e o tempo de testemunhar chegou. Você verá o impossível se tornar rotina, o improvável se tornar certeza e o sobrenatural se tornar parte do seu dia. Quando olhar para trás, entenderá que nada foi perda, tudo foi preparação. O processo te ensinou a reconhecer a voz de Deus e a depender somente dele. Agora, cada passo será conduzido pela certeza de que a mão dele está sobre você. E quando a colheita se manifestar em plenitude, você não vai apenas celebrar, vai multiplicar. Porque quem recebe com gratidão, reparte com amor, e quem reparte, nunca falta. E assim, o ciclo da promessa se cumpre, e o céu testemunha que a fidelidade sempre gera abundância. O tempo em que você se sentia esquecido terminou, e agora o céu começa a movimentar o que foi preparado em segredo. Há um reordenamento acontecendo nas esferas invisíveis, e tudo o que parecia confuso começa a se encaixar com perfeição divina. É como se Deus estivesse virando as páginas da tua história e escrevendo um novo capítulo com tinta dourada. Nenhuma dor foi desperdiçada, nenhuma espera foi inútil. Tudo estava sendo utilizado para fortalecer a tua fé e amadurecer o teu discernimento. O que está vindo é grande demais para ser entregue a um coração cansado e despreparado. Por isso, o preparo foi intenso. Agora a tua alma está pronta para carregar o peso da promessa, e a tua mente está apta a administrar o que o céu vai liberar. Escreva: eu estou preparado. Deus está soprando novas direções sobre a tua vida. Ideias começarão a surgir como lampejos, oportunidades vão se manifestar em lugares improváveis e portas vão se abrir em silêncio, sem anúncios. A movimentação será sutil, mas real. Haverá momentos em que você duvidará se está realmente acontecendo, mas tudo vai se confirmar
com sinais que não deixarão espaço para incerteza. O que estava sendo impedido agora flui, porque o tempo do bloqueio terminou. Deus está transferindo riquezas, reposicionando pessoas e levantando aqueles que confiaram mesmo sem ver. Você foi um desses, e é por isso que a liberação chegou ao teu nome. Nada poderá reter o que foi decretado, nem erro humano, nem esquecimento, nem resistência espiritual. O decreto saiu, e quando o céu libera, a terra obedece. Você sentirá um aumento repentino de paz, e essa paz será o primeiro sinal da manifestação. Ela virá como um descanso no meio da rotina, como um suspiro profundo que faz o coração entender que algo já mudou. Essa serenidade não vem da ausência de lutas, mas da certeza de que Deus está no controle. A herança prometida começa a se aproximar como um rio que desce da montanha, ganhando força a cada segundo. O que era escasso começa a se multiplicar. Aquilo que você semeou em silêncio florescerá diante de todos. As palavras de dúvida que ouviu serão substituídas por testemunhos que confirmarão o agir divino. O que estava oculto agora será revelado e a tua fidelidade será reconhecida. Escreva: eu confio na promessa. Há uma nova unção de prosperidade sendo derramada sobre você. Ela não tem relação apenas com dinheiro, mas com expansão em todas as áreas. Deus quer te fazer crescer, alcançar lugares que antes pareciam inalcançáveis e tocar vidas que precisam do que você carrega. Essa expansão virá acompanhada de leveza, porque o peso que te impedia de avançar foi retirado. O fardo foi trocado por propósito e a confusão foi substituída por clareza. Cada passo que você der agora será guiado pela sabedoria do Espírito, e cada decisão tomada com fé trará frutos duradouros. A tua vida será um reflexo da bondade de Deus, e até os que duvidaram terão que reconhecer que foi Ele quem te levantou. As pessoas que cruzarem o teu caminho a partir de agora não serão coincidências. Serão respostas. Deus está alinhando encontros com precisão cirúrgica, unindo histórias, ligando destinos e te posicionando no centro do propósito. Cada novo contato, cada conversa inesperada, cada oportunidade que surgir terá o toque do sobrenatural. É o favor divino te cercando e te guiando, te mostrando que quando Ele decide agir, nada pode impedir. E tudo isso é apenas o início, porque o que está chegando é muito maior do que aquilo que você orou. Ele ouviu até as palavras que você nunca conseguiu dizer, aquelas que ficaram presas na alma, e agora responde com generosidade. Você será surpreendido por pessoas reconhecendo o teu valor, por portas que se abrirão sem esforço e por uma alegria nova que tomará conta do teu espírito. A espera termina e o tempo de celebrar começa. Mas a celebração não será apenas tua. Deus vai te usar como canal de bênção e outros se alimentarão da abundância que Ele vai te confiar. O que antes parecia apenas sobrevivência, agora se tornará multiplicação. A provisão virá em cascata, alcançando lugares que estavam secos e corações que estavam desanimados. A tua vitória vai reacender a fé em outros, e será impossível negar que foi intervenção divina. Os sinais não serão apenas externos, mas internos. Você vai começar a sentir um renascimento por dentro, uma força nova surgindo onde antes havia cansaço. Essa força vem do Espírito, e ela será o combustível que te sustentará nos próximos passos. Deus está te levantando como um testemunho vivo da fidelidade dele. Tudo o que parecia te atrasar, agora será usado para acelerar. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam, e o quadro que se forma é mais bonito do que você imaginou. A glória do segundo tempo será muito maior do que a do primeiro, porque agora você entende o valor do processo. A herança que está chegando carrega mais do que recursos. Ela carrega restauração.
relacionamentos curados, reputações restauradas, oportunidades reabertas. O céu não está apenas te entregando algo, está te devolvendo tudo o que foi roubado. E quando Deus devolve, Ele não devolve no mesmo estado. Ele melhora, Ele amplia, Ele transforma. É isso que está acontecendo agora. Tudo o que parecia perdido está sendo devolvido com multiplicação. O tempo em que você viveu esperando acabou. Agora é o tempo de viver recebendo. A estação da colheita chegou e você não vai mais correr atrás do que é teu. O que é teu virá até você, guiado pela mão de Deus. Os próximos dias serão marcados por confirmação e surpresa. Deus vai te mostrar que Ele está atento aos mínimos detalhes e cada sinal virá no momento certo. Nada será fora de ordem, nada será precipitado. O que vem é exato, é justo, é completo. Você vai se lembrar dessas palavras quando tudo começar a se desenhar diante de você e o coração se encherá de gratidão. Essa gratidão será o combustível da tua próxima fase, porque a bênção que chega agora não é o fim, é o início de algo ainda maior. É o prenúncio de uma jornada de abundância contínua, em que o favor divino se tornará constante e a tua vida se tornará testemunho vivo da fidelidade de Deus. A cada passo, o Espírito Santo vai te lembrar de quem você é e do que foi chamado para viver. Nenhum obstáculo será capaz de te fazer retroceder, porque agora há propósito em cada movimento. Deus está transformando a tua caminhada em trilha de vitória. As tuas palavras terão autoridade, as tuas decisões serão guiadas, e os teus dias serão cheios de sinais da presença divina. Ele te levantou para brilhar, não por vaidade, mas para refletir a luz dele. E onde a luz chega, as trevas se dissipam, as dúvidas cessam e a esperança renasce. Você é prova viva de que a fidelidade vence o tempo. Quando a promessa se cumprir, e ela vai se cumprir, você entenderá por que Deus te fez esperar. Era preciso construir raízes profundas para sustentar o peso da colheita. Agora, essas raízes estão firmes e nada te arrancará da terra da prosperidade. Caminhe com confiança, fale com fé e viva com propósito. O que era sonho agora é destino. O que era promessa agora é realidade. E o que era escassez agora se torna abundância. Tudo o que foi dito se cumprirá, porque Deus não mente, e o que Ele começou em você, Ele vai concluir com glória. Você percebe como o ambiente começa a mudar quando a fé toma o lugar da dúvida. Há uma nova energia circulando ao teu redor, como se o ar carregasse a presença de algo sagrado prestes a acontecer. Essa mudança não é coincidência, é o cumprimento de um ciclo. O que foi plantado em lágrimas começa a brotar agora em esperança. Tudo o que parecia distante começa a se aproximar com naturalidade e as peças do destino se movem silenciosamente, montando um cenário que só Deus seria capaz de desenhar. Ele está organizando o caminho para que o que te pertence chegue com justiça e abundância. Nada vai ser tirado das tuas mãos desta vez, porque o tempo de perder acabou e o tempo de reinar começou. Escreva: eu recebo o meu tempo. Há promessas que amadurecem em silêncio, como frutos que precisam da estação certa para florescer. Você viveu invernos longos, cheios de espera e incerteza, mas agora é o início da primavera espiritual. O céu sopra novos ventos sobre tua vida, trazendo de volta aquilo que foi interrompido. Os planos que pareciam abandonados estão sendo reativados. As ideias esquecidas voltam com força e os sonhos antigos ressurgem com nova direção. Nada se perdeu, apenas foi preservado para o momento em que você estivesse preparado para receber. É por isso que agora tudo se encaixa. Tudo faz sentido. O que antes te confundia, hoje se torna resposta. O que antes doía, hoje te fortalece. Deus usou cada detalhe para te preparar para o que está prestes a acontecer.
Nos próximos dias, o inesperado vai bater à tua porta. Pode vir disfarçado de oportunidade, de mensagem, de reencontro ou até de silêncio. Mas será o sinal de que o tempo da colheita chegou. E quando chegar, não questione, apenas receba. Você pediu por mudanças e agora elas virão com força. Tudo o que era estagnação se transforma em movimento. Pessoas que estavam distantes voltarão. Portas que pareciam trancadas se abrirão com facilidade, e até os que duvidaram verão o favor de Deus se manifestar sobre tua vida. É o tempo do reconhecimento, da restituição e da celebração. As promessas não são mais apenas palavras, elas estão se tornando realidade diante dos teus olhos. O Espírito sussurra que você não foi esquecido, apenas preparado. As lágrimas que você derramou foram testemunhas de um processo que agora dá frutos. Deus não desperdiça dor, Ele transforma, e o que parecia ser fim era apenas o início de algo muito maior. Agora, você compreende o valor de ter esperado, porque percebe que o que chega é completo, sem falhas, sem sobras, sem pressa. O céu não trabalha com desperdício, trabalha com propósito. Tudo o que vem, vem para permanecer. Não será bênção passageira, será legado. Essa herança que o Senhor te entrega agora carrega propósito eterno. Ela vai abençoar a tua casa, a tua descendência, e será lembrada como marco de um novo tempo em tua história. Você foi preparado para prosperar, mas também para sustentar o que receberá. Deus não entrega promessas a corações instáveis, e é por isso que a tua fé precisou ser moldada. Ele te ensinou a confiar mesmo quando não via, e a esperar mesmo quando não entendia. Agora, essa fé amadurecida é a chave que abre a porta da realização. E quando a porta se abrir, você saberá, não foi sorte, foi graça. A graça de Deus não falha, não atrasa, não volta atrás. Ela chega exatamente quando você precisa e permanece quando tudo mais muda. Há uma restauração chegando em forma de reconciliação. Corações que estavam distantes serão tocados, laços quebrados serão refeitos, palavras ditas em dor serão substituídas por gestos de amor. O milagre não será apenas material, mas emocional. Deus vai curar memórias, limpar feridas, apagar dores antigas. Essa cura é parte da promessa porque o que Ele entrega vem acompanhado de paz. O dinheiro, a provisão, a oportunidade, tudo isso virá, mas o maior presente será a tranquilidade da alma. Aquele peso que você carregava no peito se dissolverá aos poucos, até o coração ficar leve. É assim que o céu age. Primeiro cura o invisível, depois manifesta o visível. Você começará a notar a presença divina nos detalhes simples, nas conversas do dia, nos encontros inesperados, até no silêncio das noites. Deus vai te provar que Ele está contigo em cada segundo. E mesmo que o mundo ao redor pareça desabar, dentro de você haverá firmeza, porque a fé tomou raiz. A mesma voz que te sustentou na espera, agora te empurra para o cumprimento. E nada, absolutamente nada, poderá impedir o que foi determinado. O que foi escrito sobre você permanece intocado. Ninguém pode apagar o que o céu decretou. Os próximos dias exigirão coragem. Não porque virão desafios, mas porque virão oportunidades grandes demais para o tamanho das tuas dúvidas antigas. Deus vai te colocar diante de escolhas que exigirão ousadia. Ele quer que você se mova com confiança, sem medo de perder, porque o tempo da perda já acabou. Agora é tempo de conquistar. Cada passo será guiado, cada decisão será inspirada e o resultado será fruto de direção divina. Quando você sentir o coração queimar, saberá que é Deus te guiando. Siga esse impulso, é o Espírito abrindo caminho. O favor de Deus te cercará de forma tão constante que até o impossível se tornará natural. Aquilo que antes parecia improvável será rotina. Portas se abrirão sem explicação. Pessoas te procurarão com propostas que farão sentido apenas na fé.
e você verá o sobrenatural operando nas pequenas coisas, porque o reino de Deus começa nos detalhes. Não subestime as pequenas vitórias, elas são ensaio para a grande manifestação. O que virá a seguir será tão extraordinário que você entenderá. Valeu a pena cada lágrima, cada oração silenciosa, cada noite de espera. Deus te coloca agora num terreno fértil, onde tudo o que você tocar prosperará. As tuas palavras terão poder de transformar ambientes, e tua presença carregará a atmosfera da promessa cumprida. Pessoas serão atraídas pela luz que emana de ti, porque verão a diferença entre quem caminha sozinho e quem caminha guiado pelo céu. Não será necessário provar nada a ninguém, porque a bênção falará por você. Onde antes havia portas fechadas, agora haverá convites. Onde havia silêncio, agora haverá reconhecimento. Onde havia medo, agora há propósito. Escreva: o meu caminho não é promessa distante, é realidade se manifestando agora. As mudanças que começam hoje vão ecoar nos próximos meses, e cada uma delas será parte da construção da tua nova história. Deus está redesenhando teus dias com traços firmes, sem deixar espaços para dúvidas. Tudo o que vem de suas mãos é perfeito, e o que ele começou em você não será interrompido. A jornada até aqui foi o ensaio da vitória, e o que está por vir será a realização plena daquilo que sempre esteve destinado a acontecer. Você vai olhar para trás e entender que cada obstáculo era um empurrão divino. Tudo cooperou, até o que doeu. E agora, com o coração firme, você entra em uma fase onde o sobrenatural será constante. Caminhe com fé, fale com esperança e viva com propósito, porque o que é teu já começou a se manifestar. Deus cumprirá tudo o que prometeu, e nada poderá deter o avanço da sua vontade. Este é o teu tempo, o teu chamado, a tua resposta. Tudo o que foi prometido vai se cumprir, e você será a prova viva de que quando Deus decide agir, nem o tempo, nem o medo, nem o homem podem impedir. As horas que antecedem o cumprimento de uma promessa são sempre silenciosas, como o amanhecer antes do sol nascer. É nesse intervalo sagrado que o céu trabalha com intensidade, costurando o que parecia solto e alinhando o que ainda estava fora de lugar. Você está nesse momento agora, o instante que antecede a manifestação. Há um perfume de mudança no ar, uma sensação de que algo está prestes a acontecer. Deus está movendo o que é invisível aos olhos humanos, preparando pessoas e situações que farão parte do milagre que se aproxima. Você pode até não perceber, mas as coisas começaram a se mover em teu favor. O que antes parecia distante já começou a caminhar em tua direção. É o prenúncio do cumprimento, o toque suave de um novo começo. Escreva: eu creio na promessa. Tudo o que foi prometido ainda existe, intacto, guardado nas mãos de Deus. Nenhum erro humano, nenhuma palavra contrária, nenhuma demora foi capaz de cancelar o decreto. A promessa não caduca, ela amadurece. E agora ela está madura, pronta para ser colhida. O tempo do desânimo terminou. O tempo da dúvida expirou. Agora é o tempo da confirmação. Deus não está te entregando o que sobrou. Ele está te entregando o melhor, o que foi preparado com cuidado. Há bênçãos esperando apenas o teu posicionamento, porque o céu sempre se move em resposta à fé. E a tua fé, mesmo cansada, continua viva. Essa chama é suficiente para acender tudo de novo, para reacender esperanças, para abrir portas que ainda não existem. O impossível é apenas o terreno onde Deus mais gosta de agir, porque é lá que Ele prova que nada é difícil demais para suas mãos. Você será surpreendido pelo modo como as respostas chegarão. Elas não virão com barulho, mas com precisão. Um encontro inesperado, uma conversa simples, uma notícia improvável, tudo cooperando para o mesmo propósito. O milagre não virá envolto em espetáculo, mas em perfeição. Deus não precisa de ruído para provar poder.
Ele trabalha na calma e, de repente, tudo muda. É nesse de repente que você está prestes a entrar. Aquele contrato que parecia esquecido voltará à tona. A oportunidade que parecia perdida ressurgirá. O recurso que você achava bloqueado será liberado. Tudo vai acontecer no tempo exato, nem antes, nem depois. A sincronia divina é perfeita e nada foge ao controle do Criador. Quando a promessa se manifestar, o teu coração vai entender que todo o caminho fez sentido. As lágrimas que escorreram, as noites em que você achou que não suportaria, foram o terreno fértil onde a tua fé criou raízes. E agora, essas raízes sustentam o peso da colheita. Deus nunca te esqueceu, apenas te preparou. Ele te ensinou a depender, a confiar e a esperar. Porque só quem aprende a esperar está pronto para receber sem se perder. A bênção que vem agora não te afasta da presença dele, te aproxima. É uma bênção que eleva, que desperta, que te torna instrumento para alcançar outros. O que chega às tuas mãos não é apenas provisão, é propósito. Você verá o improvável se alinhar com o possível, o difícil se tornar leve e o distante se tornar próximo. Essa é a natureza do milagre, transformar o que parecia fim em recomeço. Deus vai restaurar conexões, reacender sonhos e colocar tudo no lugar certo. E quando acontecer, você vai perceber que Ele não apenas respondeu, mas superou. Porque Deus nunca entrega na medida do pedido, Ele entrega na medida da fé. E a tua fé foi testada, lapidada, amadurecida. Agora ela se torna chave. A cada passo, o Espírito te mostrará o que fazer. Nenhum movimento será em vão, nenhuma decisão será perdida, porque há direção sobre a tua vida. Os próximos dias trarão confirmações através de sinais claros. Você ouvirá frases que soarão como respostas diretas às tuas orações. Pessoas que nunca imaginaram falar contigo te procurarão para abrir portas. Caminhos que estavam fechados se destravarão com naturalidade. É o favor divino agindo. Você não precisará insistir, apenas estar atento. Deus está te conduzindo à posição certa, no tempo exato, com a companhia ideal. O destino que parecia bloqueado está sendo liberado com força total. E o que virá será tão claro que não haverá dúvidas. Foi a mão de Deus. Ele fará questão de te mostrar que estava presente o tempo todo, mesmo quando o silêncio parecia ausência. A prosperidade que vem não é apenas material, é emocional e espiritual. Você será inundado por uma sensação de paz que o dinheiro algum é capaz de comprar. Essa paz é o selo de que a promessa é verdadeira. A ansiedade dá lugar à serenidade, o medo se dissolve diante da fé. E quanto mais você confiar, mais as coisas fluirão. É o tempo do descanso ativo. Você faz o que está ao seu alcance, e Deus faz o impossível acontecer. Essa parceria entre o céu e a tua fé vai gerar frutos que ultrapassam as fronteiras do comum. Você vai ver pessoas sendo abençoadas através do que Deus está te entregando, e entenderá que a tua vitória também é libertação para outros. Prepare-se para testemunhar o sobrenatural em detalhes. Você verá pequenos sinais confirmando grandes verdades. O que era dúvida se tornará convicção, e o que era desespero se transformará em gratidão. As promessas não são histórias distantes, são realidades que começam a se manifestar agora. E quando elas se cumprirem, a tua boca se encherá de riso, e teu coração de cânticos novos, porque nada é mais belo do que ver Deus transformar o impossível em testemunho. Ele faz isso não apenas para te provar amor, mas para que através de ti outros aprendam a crer. Deus está te usando como carta viva, mensagem viva da fidelidade dele. Cada vitória tua será resposta para alguém que perdeu a fé. Cada conquista será lembrança de que o céu continua ativo. E isso não te tornará orgulhoso, te tornará humilde, porque você saberá que tudo o que recebeu veio das mãos dele.
O verdadeiro sucesso é aquele que glorifica a fonte, e o teu sucesso glorificará a Deus. Tudo o que está para acontecer em tua vida servirá de sinal, de luz e de consolo para quem ainda espera. As tuas orações estão encontrando eco. O que subiu em lágrimas agora desce em forma de bênção. Há um ciclo se encerrando e outro começando. O tempo de esperar está acabando, o tempo de receber já começou. Tudo o que foi semeado com fé voltará multiplicado, e o que parecia perdido se tornará milagre. Deus não esquece promessas. Ele apenas as cumpre quando o coração está pronto para sustentá-las. E o teu coração está pronto. Agora é o momento de agir em fé. Levante-se com coragem, acredite sem hesitar e declare com convicção que nada poderá impedir o cumprimento. As montanhas que pareciam te separar do destino estão sendo removidas. O caminho está livre, o favor está ativo e o tempo é agora. O que antes demorava, agora flui. O que antes era difícil, agora se simplifica. Deus está acelerando processos e multiplicando resultados. Tudo o que parecia parado vai ganhar vida diante dos teus olhos. O teu nome será lembrado, a tua voz será ouvida e o que Deus escreveu sobre você será conhecido. Ninguém poderá apagar o que foi determinado, porque quando o céu decide agir, até a terra se curva em obediência. Prepare-se para viver a fase mais próspera e reveladora da tua história. As promessas estão se cumprindo, a herança está chegando e o favor está te cercando. Escreva: eu vivo o cumprimento. O vento do cumprimento sopra sobre você e a atmosfera da tua vida começa a se transformar de maneira silenciosa, porém profunda. As promessas que pareciam adormecidas estão despertando, como sementes que esperavam a chuva certa para brotar. Deus está derramando essa chuva agora, e ela vem para regar cada oração que você fez em segredo, cada palavra que saiu do teu coração quando ninguém mais acreditava. O céu ouviu o teu clamor e agora responde com abundância. Nada do que foi dito se perdeu, nada do que foi mostrado será cancelado. Tudo o que ele falou ainda está em curso, e os caminhos estão sendo abertos para que você alcance o destino prometido. Escreva: eu recebo o cumprimento. Os sinais vão começar a se multiplicar ao teu redor. Pequenas mudanças, gestos simples, encontros inesperados, todos farão parte de um grande cenário que o próprio Deus está montando. O tempo da confusão acabou. Agora é tempo de clareza. Você vai perceber que as respostas não virão mais de forma fragmentada, mas completa. Aquilo que antes parecia desconexo se tornará harmônico. É o céu orquestrando o que é teu, colocando cada detalhe em ordem para que nada falhe. O que era dúvida agora se tornará convicção. Você saberá que o mover começou, porque a paz vai se instalar no lugar onde antes havia inquietação. A tua história começa a mudar de tom. As palavras de dor e espera estão sendo substituídas por palavras de vitória e realização. O que estava parado começa a fluir. O que estava distante se aproxima. O que parecia improvável se torna possível. Deus está acelerando o tempo ao teu favor. Processos que pareciam demorados serão resolvidos em instantes. Portas que estavam trancadas há anos se abrirão diante de ti com naturalidade. O favor do Senhor te precede e te acompanha. E quando isso acontecer, você perceberá que tudo estava sendo preparado para este exato momento. Nada foi atraso, foi construção. Há um recomeço sendo liberado sobre você. Não um recomeço qualquer, mas um reinício com estrutura sólida, fundamentado na fé e na direção divina. Deus está tirando de ti o peso do passado e te vestindo com novas vestes espirituais. Ele está trocando o cansaço por vigor, a incerteza por direção e a dúvida por revelação. O que era confusão agora é clareza. O que era silêncio agora é resposta. Você vai caminhar com segurança, porque cada passo será guiado por uma voz interna que sussurra: segue, o caminho está pronto.
As circunstâncias ao teu redor começarão a se alinhar com essa nova estação. Pessoas que antes te ignoravam vão te procurar. Portas que estavam fechadas serão destrancadas e recursos que pareciam inalcançáveis virão até você. Deus está ativando conexões, restaurando pontes e posicionando pessoas-chave que farão parte da tua jornada de avanço. Ele não faz nada pela metade. O que ele começa, ele termina, e o que ele promete, ele cumpre. A tua história é prova viva de que o tempo de Deus é exato. Nos próximos dias, prepare-se para reconhecer o mover nas pequenas coisas. Uma mensagem que chega na hora certa, um convite que muda o rumo dos teus planos, um sinal que acende a esperança de novo. São lembretes de que o céu está trabalhando. E à medida que você se mantém firme, os resultados começarão a aparecer com mais frequência. O impossível começa a se tornar rotina para quem confia. A fé não é mais um esforço para você, é um estilo de vida. Você aprendeu a depender e agora colherá os frutos dessa dependência. Deus está te conduzindo a um tempo de restituição. O que foi tomado, volta multiplicado. O que se perdeu, será devolvido em dobro. E mais do que isso, Ele vai te dar aquilo que você nem sabia que tinha direito. O céu está te honrando por ter permanecido quando muitos desistiram. Essa permanência é a tua credencial espiritual. E é por causa dela que as portas agora se abrem sem resistência. A herança prometida é inevitável. Ela já começou a se manifestar no invisível e logo tomará forma no visível. Por gentileza, não saia do vídeo agora. Quero te convidar mais uma vez a apoiar o nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos espalhar ainda mais a mensagem de Deus. Seja um instrumento de bênção e receba ainda mais em troca. É só clicar no botão abaixo onde está escrito Obrigado ou Valeu e escolher a contribuição que o Senhor colocar em seu coração. Está bem? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.